Olá a todos, olá tutores, alunos, olá coordenador de polo. Mais um dia de satisfação estar aqui com vocês. Nós estamos começando a nossa terceira aula de empreendedorismo e eu estou aqui com o professor Gilberto. Olá, professor. Olá, professora Leide. Olá, alunos, olá, tutores. Sejam bem-vindos a mais essa aula, onde nós vamos avançar um pouco mais no tema de empreendedorismo, vendo alguns conceitos sobre... entrando em algum conceito novo, né, professora? Onde nós vamos abordar a questão da iniciativa, né, da inovação, da criatividade, flexibilidade, enfim, alguns tópicos muito interessantes para o nosso dia a dia. Vamos ver quais são os conteúdos de hoje, professora? Vamos lá. Então, nós temos hoje, vamos falar sobre inovação, sobre criatividade, flexibilidade, ideias, riscos no negócio e oportunidades. Nós vamos também trazer os primeiros passos aí de um negócio, quem que pode assessorar o empreendedor na criação do seu negócio. E aí a gente vai tratar sobre financiamento hoje e práticas de empreendedor na nossa atividade. Então, nossos objetivos de hoje é entender o conceito de inovação, criatividade, flexibilidade, indicar maneiras de exercitar o pensamento criativo e inovador, relacionar os entendimentos sobre ideia, risco e oportunidades, listar as possíveis fontes de oportunidades, conhecer órgãos e empresas que podem assessorar o empreendedor, a organização do negócio e apontar formas de conseguir recursos financeiros, ou seja, nós vamos tratar sobre financiamento. E a gente mostra aí para vocês uma figura, né, que correlaciona o empreendedor com três características que eu diria que é a base essencial da atividade de ser empreendedor: a inovação, a flexibilidade, a criatividade. Mais do que características, inovar, ser flexível e ter criatividades deverão ser habilidades naturais ou habilidades que o empreendedor deve aprender, deve buscar, procurar e se capacitar. E nós vamos tratar então sobre cada uma delas. Então, o que é inovar? Quando você pensa aí, a professora está falando em inovação. O que é inovar afinal? Você pensa que inovar é criar algo novo. Inovar é criar, alguém pensar em algo novo. Pense no que você um dia já inovou, né? Ou um dia alguém que chegou para você e mostrou uma ideia fantástica, né? Uma ideia fantástica que pode ou poderia ser implementada no mercado. Imagine, no mundo das ideias ainda não é inovação, mas se essa ideia fosse colocada no mercado, fosse vendida, fosse aceita pelo mercado, aí ela seria um processo de inovação. Quer dizer que eu já adiantei um pouquinho para vocês o que é essa inovação. Então vamos ver agora no slide, verificar o que é essa inovação. Inovar é aproveitar oportunidades para atender as necessidades das pessoas, o que pode ser feito transformando algo que já exista ou criando algo novo. Veja, você pode inovar em algum material que já existe, algum produto que já existe, ou você pode criar algo novo. Nós vemos aqui na figura uma lâmpada antiga, essa é daquelas lâmpadas amarelas, que a gente ainda vê em alguns mercados, né? Mas provavelmente pela questão da sustentabilidade e do consumo, na verdade, da diminuição do consumo de energia, você pode começar a comprar aquelas lâmpadas que são mais atuais, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LEDs, então lâmpadas que acabam carregando aí o símbolo de sustentáveis. Mas como assim, professora? Antes eu tinha essa lâmpada e o mercado foi inovando e criando lâmpadas mais econômicas e que gastam menos para o consumidor e custam um pouquinho mais, mas elas são lâmpadas mais
que partiram do princípio de inovação. Nós vemos aqui que a inovação corresponde à colocação no mercado de um processo, um produto, uma ideia recente ou recentemente inventada, com o propósito da sua exploração comercial. Então, preste atenção nos significados, enfim, nas questões que trazemos aqui. Você pode inovar tanto em processo, aquilo que é dinamizado dentro de uma empresa. Como você trabalha dentro da sua empresa? Existe um processo, você atende, aí depois o cliente vai ser atendido por quem? Vai ser encaminhado para o caixa. Isso é um processo. Então, existem vários processos inovadores. Um produto inovador ou uma ideia recentemente, mas que só é inovação se ela for colocada no mercado, se ela tiver uma exploração comercial, quer dizer, se ela for vendida, possível de ser vendida. E aí a gente tem essa confrontação. Eu tenho inovação, que já trouxe aí conceitos para vocês, e eu tenho a invenção. Qual que é a diferença entre esses dois elementos? Um invento é a criação de um novo produto. Ponto. É isso. Agora, a inovação é a inserção deste novo produto no mercado. E aí eu tenho duas bicicletas diferenciadas. Vamos dizer que essa bicicleta, ela é mais aceita no mercado para os padrões e ela é que é vendida atualmente. E essa foi uma bicicleta que foi criada por alguém, um inventor, que tentou colocar no mercado, mas ele não teve saída. Ninguém quis comprar essa bicicleta porque você tem que pedalar ela deitado, né? Vamos dizer que ela não é vendida, não tem um valor comercial, logo essa bicicleta é um invento e essa outra é uma inovação. Porque ela tem alguns aparatos diferenciados, mas ela foi inovada e colocada no mercado e aceita como valor de mercado. Quer dizer, as pessoas compram. Então, imagine, lembre-se que inovar é você agregar algo diferente, mas que esse algo diferente tenha saída de mercado. Se eu crio, por exemplo, um sapato super estiloso com uns adereços que vai sobressair o sapato, né, muito brilhoso e tal, e as pessoas não gostam daquela inovação, não gostam daquela ideia, você tenta vender e não gosta, é um invento. E aí, se eu invento um adereço, uma decoração diferente no sapato, e aquele sapato, nossa, ele é a moda do momento, aí é uma inovação. Professor, alguma conclusão sobre inovação? Na verdade, hoje as empresas buscam inovar de diversas maneiras, porque principalmente com a concorrência que a gente tem hoje, com a evolução dos produtos numa velocidade muito rápida, acaba se destacando no mercado aqueles que criam algo diferente. Porque para cada produto a gente vê muitos fornecedores, não é verdade, professora? E nesse caso, consegue o mercado quem traz algo diferente para o consumidor. Então a inovação é essencial, ou seja, você tem que ser um diferencial em relação ao seu concorrente para poder realmente ficar dentro do mercado e competir e agregar mais clientes e conquistar lucro para a empresa, não é mesmo? Muito bem. Então é essa a importância da inovação que o professor traz. E aí eu linko com o que eu falei na frente, lá no começo da aula. O empreendedor, ele tem que ter uma capacidade de inovar sempre, dentro do mercado, dentro do negócio que ele escolheu para colocar no mercado, para ir à luta, para conseguir o seu rendimento. Então, a inovação, ela costuma
costuma ser um elemento que mantém a empresa em uma boa posição no mercado, sempre lucrando, sempre trazendo novos clientes. É por isso que é interessante trocar, nem que seja uma inovação no ambiente de trabalho, na empresa, mudar uma cor, mudar o jeito de organização, e aí chama clientes. Então, fazer isso no processo inovador para que os clientes venham mais e gastem mais e comprem mais na empresa que o empreendedor colocou ali no mercado, ok? Então vamos lá saber quais que são ali os tipos de inovação. Eu falei já para vocês alguns, então vamos saber ou compreender mais quais tipos existem de inovação. Bom, nós temos aqui no caso, no slide, 4 tipos de inovação. Inicialmente nós temos a inovação de produto, que seja você criar um produto novo ou diferenciado para inserir no mercado consumidor. A gente pode relembrar aí, historicamente, no ramo de comunicação, a gente antigamente se comunicava através de telex, depois por fax, aí surgiu o e-mail, né? E hoje a gente tem a comunicação através de diversos aplicativos. Então, cada fase dessa houve uma agregação de algum fator novo. Eu lembro quando eu era jovem ainda, isso já faz muito tempo, né? Quando surgiu o fax, nossa, foi uma inovação completa. Imaginar transmitir uma imagem de um lugar para outro, onde antes só tinha telefone, usando linha de telefone, é algo totalmente inovador. E depois criou um mercado muito grande. E atualmente quase não se usa mais o fax, se usa e-mail. Então aí uma inovação de produto. Nós também temos uma inovação organizacional, que seja você fazer alguma alteração dentro do processo da empresa para melhorar a produtividade, por exemplo. Ou estruturar a empresa de uma forma diferente, administrativamente, para que os processos tenham uma velocidade maior, consigam fluir mais rapidamente. Nós temos a inovação de processo, que aí seria tipo aquela inovação do chão de fábrica, onde você pode estar automatizando alguns processos, você pode estar mudando o layout dos equipamentos para agilizar e para produzir mais. Aí dentro dessa inovação de processo há várias perspectivas que você pode trabalhar, principalmente na área industrial. E também temos a inovação de marketing, onde você vai trabalhar com a questão de publicidade, de divulgação da sua empresa. Hoje a gente vê que os segmentos de marketing para publicidade estão mudando muito. Antigamente você trabalhava com revista, jornal e televisão. Hoje a gente tem internet, a gente tem WhatsApp, tem diversos aplicativos aí de comunicação que facilitam o acesso da empresa ao mercado consumidor. E várias outras possibilidades podem estar surgindo com aplicativos ou outra ferramenta que pode ser utilizada. Então a gente vê essas quatro formas de inovar que a gente pode estar buscando constantemente. Às vezes você tem um conhecimento que te possibilita criar inovação num desses segmentos, mas não abandone os outros. Se você não tem conhecimento para os demais, procure alguém que tenha, algum especialista. E isso pode fazer a diferença para a empresa, não é mesmo, professora? Completamente. Imagine que você melhora os processos da empresa e melhorar os processos, ele vai modificar qual fator dentro da sua empresa? A questão de custos no caso. Se você melhora os processos, diminuindo os processos da empresa, quer dizer que você pode reduzir custos na fabricação daquilo que você produz. Se você faz isso, você já vai estar lucrando. Então veja como a inovação, ela auxilia o empreendedor a lucrar, a melhorar os processos, a fazer com que a marca da empresa chegue mais rápido ao cliente quando você inova em marketing, por exemplo. E isso tudo, a inovação, ela faz com que os processos, os produtos, quer dizer, que o ambiente empresarial, o ambiente do seu negócio melhore. E é isso que a inovação vai trazer. Ela vai trazer um chamamento, né? Ela vai chamar novos clientes e vai poder ajudar a você pensar, aliás, você vai pensar em reduzir custos através aí de uma inovação.
né? Então, o empreendedor é aquele ser que sempre está tentando inovar, pensando um ser criativo. Mas a gente vai passar para a criatividade daqui a pouco. Então, vamos aqui. Inovação, ela traz aí uma ideia de que ferramentas simples podem incrementar os produtos comuns e trazer benefícios e aumentar os lucros. Veja, então, através da inovação, você pode aumentar os lucros. Como a gente está pensando, o que é isso, professor? Incrementar produtos de forma simples. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, aqueles chinelos que nós usamos, né? Os chinelos, antigamente, eles vinham em algumas cores, brancos, azuis, amarelos. E aí, teve um período que pessoas tiveram a ideia de comprar esses chinelos e ornamentar eles, decorar os chinelos com linha de crochê e miçangas naquelas alças dos chinelos. E aí ele agregou um valor ao produto. Comprava o chinelo que vinha de fábrica, agregava valor, é lógico que ele aumentava o valor do chinelo e as pessoas compravam porque era bonito, porque era interessante, porque é diferente. Então veja como é que a pessoa pega um produto já pronto, que já existe, incrementa algo novo e vai ganhar dinheiro em cima disso, lucrar numa empresa em cima disso, desse algo que inova. Deu para compreender um pouquinho? Então vamos adiante. Por que então que as empresas inovam? Por que será? E a gente traz algumas respostas para vocês pensarem um pouco. Elas inovam por 3 motivos: melhorar lucro, defender a posição no mercado, para acompanhar o mercado. Mas a gente vai ver cada um deles. Dentro de melhorar o lucro, como é que a empresa dá essa importância à inovação? Como é que ela pode inovar? Criar uma nova tecnologia. A empresa, para melhorar o lucro, ela pode criar uma nova tecnologia. Ela pode promover inovações relacionadas à produtividade, e aí é o que eu falei. Quando ela inova processos ou alguma coisa relacionada à produtividade, ela pode reduzir os custos. Se eu reduzo os custos de produção e de fornecimento de serviço do meu negócio, é claro que no próximo mês eu vou ter um rendimento bem maior. E para obter o monopólio de mercado para a empresa, por meio de novos produtos. Como é que do que eu estou me referindo quando eu falo obter monopólio? Quer dizer, sobressair aos concorrentes. Como é que eu sobressaio aos concorrentes? Mantendo-me no mercado, mantendo os meus clientes, sempre inovando para chamar novos clientes. Vejam que todos esses 3 itens são exemplos de inovação que vão auxiliar na melhoria do lucro, ok? E aí a gente tem a outra opção, a outra situação que vai me responder essa pergunta: por que as empresas inovam? Que é para defender a posição no mercado, ou seja, manter a sua marca reconhecida. Quando eu inovo no produto, em serviço, em marketing, eu posso trazer uma marca reconhecida dentro do mercado, em que o cliente, ao invés de lembrar do meu produto, ele vai lembrar principalmente da minha marca. Isso é bacana. E no terceiro item, as empresas inovam para acompanhar o mercado. Na verdade, hoje em dia, nós temos consumidores bastante exigentes. Tem consumidores que querem saber, preferem comprar produtos que são ambientalmente corretos, preferem consumir alimentos mais saudáveis. Então, são consumidores que são mais exigentes hoje em dia. Para agregar valor aos produtos e serviços, né? No caso, quando você acompanha o mercado, você vai agregar valores, vai agregar principalmente inovações que vai trazer um produto diferenciado para o meu cliente. E aí, eu também vou estar de olho nos concorrentes, porque se eu estou inovando,
provavelmente o meu concorrente conhece essa receita que é a inovação. Então, eu tenho que estar de olho no sentido de que meu concorrente, ele inova, ele traz algo novo para o mercado. Isso pode tirar os meus clientes. Então, eu tenho que também estar verificando a respeito dessa habilidade, dessas inovações que o concorrente traz. E aí, eu chego na criatividade. Falei de inovação. E agora, professora, mas o que é criatividade? E a gente pode verificar aqui. Inovação é execução, é o fazer. É quando eu faço, trago algo novo para o mercado. Criatividade é a busca por alternativas para fazer melhor e com baixo custo. Então, eu pensar de forma criativa para trazer menor custos na criação, no fazer, né, na produção que eu faço dentro da minha empresa. Então, veja, um líder criativo consegue reorganizar os departamentos, os processos da organização, de forma a torná-la mais eficiente, e eu estou falando eficiente é reduzir custos, enxuta e competitiva no mercado em que atua. Então, gente, uma empresa que tem processos caros, elas tendem a gastar mais e logo elas não conseguem manter o nível, a qualidade, elas vão ter que aumentar os preços. Então, pensar em inovação para baixar os custos na manutenção da empresa é interessante. E aí você consegue trabalhar com preço e qualidade. Então, vamos ver como é que você faz para dinamizar ou para aprender a ter um pensamento criativo. A questão aqui que a gente traz é ter uma atitude positiva, ser otimista diante do problema, tornar mais simples e resolvê-lo, entender as suas causas e efeitos. A gente está falando aqui de problemas. Você tem um problema, então veja ele de um outro olhar, mais de fora, mais amplo, e torne-o simples, veja qual é a causa, veja qual é o efeito para resolvê-lo. Desafie-se, então não fique parado no mesmo lugar, não pare de estudar, desafie-se sempre, desenvolva sua capacidade de imaginação, sua reflexão mental, flexibilidade mental, enfrentando problemas sem medo e com seriedade. Terceiro ponto, subdivida os problemas. Se o problema tem grandes proporções, use sua criatividade para dividi-lo adequadamente em pequenas partes. Você vai resolvendo as partes. Quando você terminar de resolver todas as partes, o grande problema já tem acabado. E a quarta, urgente e longo prazo. Você sabe o que é urgente na sua vida ou para você resolver na sua empresa e o longo prazo? Então, defina o que deve ser resolvido imediatamente e o que pode ser resolvido a longo prazo. Então, quando você define essas partes, essas situações, você consegue também resolver as coisas que são importantes, as coisas que são emergentes e as coisas que são urgentes. Então, vamos ver que criatividade é a solução de problemas com criatividade. Foge do pensamento padrão. É alguém que pensa um pouquinho diferente, que olha além. Enquanto a criatividade traz novas formas de solução, no pensamento padrão, as pessoas tendem a repetem-se as mesmas soluções. Quando você repete a mesma solução, você não consegue trazer inovação ao mundo. É o que muitos chamam de pensar fora da caixinha, não é mesmo? Sim, muito bem. É um ditado, um slogan que muitos... Vamos pensar, vamos agir fora da caixinha, ou seja, sair daquele cotidiano, sair daquele dia a dia, para que a gente possa fazer algo novo. E faz parte da criatividade a gente pensar fora da caixinha. Muito bem trazido pelo professor, olha só. Pensar fora da caixinha é fazer aí a possibilidade, o exercício de pensar com criatividade. Sair fora, né, professor? Sair do padrão. Sair fora da caixinha. Então,
Gente, é interessante que você compreenda que a criatividade, ela é um exercício. Né? Ela é um exercício. A gente, professora, eu não sou tão criativo, mas você pode aprender a ser criativo. Começando a estudar mais, ou ler coisas de seu interesse, ler sobre um ramo de negócio que você desejava abrir, mas não tem muita coragem, mas aí viu a professora Leide, a aula do professor Gilberto, aí criou coragem. Já pensou? Nossa, ia ser muito bacana. Mas pense fora da caixinha, pense fora do padrão, ok? Então, vamos ver sobre flexibilidade. A flexibilidade, ela é a capacidade de adaptar-se às novas culturas organizacionais, modificar-se após o recebimento de um feedback. Feedback, gente, a gente pode perceber que feedback é a mesma coisa de um retorno que você tem. Um retorno, você passa uma informação ou alguém te passa uma informação. O que é um retorno, né? O feedback. Você tem uma empresa e o cliente vai e fala assim, olha, o seu atendimento não está muito bom não. Esse é um feedback, ok? É um retorno que você tem sobre o seu empreendimento. Então, modificar-se após o recebimento de um feedback, saber ouvir e ter disposição para aprender novas competências e comportamentos. Ser flexível ajuda você a aprender mais. Tem pessoas que são muito inflexíveis, tem pessoas que não gostam de mudar o jeito dela, que o jeito dela é o correto. Então, pessoas inflexíveis acabam não ganhando tanto destaque ou tanta opção aí criativa para inovar, para mudar, para adaptar-se ao mercado. Pense que flexibilidade é uma habilidade muito interessante. As pessoas são flexíveis, sabem ouvir, sabem que está errado porque alguém te falou, elas procuram mudar e procuram melhorar. E isso quer dizer um processo de aprendizagem. A pessoa aprende a ser melhor. E aí, flexível é entender que pessoas pensam de forma diferente de você, sem necessariamente ninguém estar errado, de forma que cada pessoa veja a mesma situação de forma diversa. Olha lá, veja que 3 pessoas estão olhando para o horizonte. O horizonte não é o mesmo? Professora. Não, o horizonte é o mesmo para você, mas o olhar dessa pessoa, ela pode, por exemplo, estar olhando a nuvem que tem o formato de uma pessoa. Essa daqui deve estar olhando a mesma nuvem e achar que tem o formato de um bicho. E essa aqui só está contemplando as nuvens. Quer dizer, as pessoas têm percepções diferentes. E se você sabe que as pessoas têm percepções diferentes, você sabe que no negócio, no dia a dia, você vai lidar com N pessoas. Pessoas que vão trazer muitas informações importantes. Umas vão olhar com jeito, outras vão ter um pouquinho mais de reclamação, mas todas elas precisam ser ouvidas, e ser flexível é isso. Entender essa situação por completo. Então, a gente termina aqui, flexibilidade, criatividade e inovação são 3 habilidades que o empreendedor pode aprender e deve aprender para ter um negócio saudável e próspero, simplesmente próspero e de bom sucesso, né, professor? Exatamente. São 3 quesitos, né, realmente que, como a professora Leide comentou, são essenciais para que a gente consiga iniciar um novo negócio, empreender, mas que também a gente consiga obter sucesso. Ok. E para obter sucesso, por falar em obter sucesso, a gente vai falar sobre o negócio. O que é um negócio? Ai, professora, que pergunta fácil. Opa, se for fácil vai cair na prova, né, professor? Vamos lá. Então, o que é um negócio? Vamos lá. O negócio, ele é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensas financeiras pelo seu esforço. Veja que é um juntado de pessoas, é um grupo de pessoas que estão ali com um objetivo comum. E esse objetivo é o de lucrar, de atender as pessoas, de vender o produto ou o serviço. Empresas estão inseridas no ambiente social.
né, na sua cidade é um ambiente social. Por isso não deve ser consideradas entidades isoladas. As empresas, elas interagem numa sociedade mais ampla e numa sociedade menor. Esse ambiente é tudo que é externo à empresa. Então vamos verificar o ambiente da empresa, onde elas estão inseridas. Esse ambiente, ele pode ser dividido em macroambiente e microambiente. Entenda-se, quando a gente fala macro, é algo maior e micro é algo mais próximo, menor. E aí vocês vão entender com a próxima figura. Vamos dizer que essa aqui é a sua empresa. A sua empresa, ela está localizada numa sociedade mais próxima, que a gente pode chamar de microambiente. Esse microambiente, ele afeta de forma direta a sua empresa. Afeta como? Através de resoluções governamentais, eu estou falando de prefeitura, de local mais próximo. Ela afeta através das decisões, da atuação dos concorrentes, afeta a questão de está possível ou não, mais próximo ou não, os fornecedores que estão ali, e afeta também a questão dos clientes. Veja que nesse ambiente mais próximo eu encontro governo, concorrentes, clientes e fornecedores. E afeta, quando eu falo afeta, pode ser de maneira positiva, pode ser de maneira negativa. E eu tenho uma sociedade mais ampla, que é o macroambiente. Nesse macroambiente a gente encontra alguns elementos. Um ambiente político legal, né? Vamos dizer que a gente pode dizer que é um ambiente político mais amplo, nacional. O presidente do Brasil decretou tal lei. Essa lei, ela pode ou não afetar de forma positiva ou negativa a sua empresa. Um ambiente econômico, no caso, se tem crise, se não tem crise, se tem um ambiente econômico favorável. Um ambiente ecológico, né? No caso, as tendências das pessoas de serem corretamente, ambientalmente corretas. Um ambiente demográfico, se aumentou a população X, né? A população de crianças ou adultos, isso é interessante. Qual é o público que a sua empresa atende? É uma empresa que atende crianças? Aí isso é interessante dar uma verificada. Dados demográficos. Ambiente tecnológico, também inovações tecnológicas que podem ajudar ou não a sua empresa, ou também pode nem fazer tanta diferença assim. E ambiente sociocultural, né? Um ambiente na questão de cultura. Pense que desse ambiente maior e mais longe da empresa, tem coisas que afetam ou não a minha empresa. Nesse ambiente menor, os elementos eles afetam de forma mais diretas. E aí eu tenho o microambiente. Interessante a gente entender esse formato de microambiente, como ocorre essa interação com a empresa e o microambiente. Aqui está a sua empresa. A interação mais interessante aqui da empresa com o ambiente é que a empresa ela está nesse ambiente e esse ambiente fornece alguns insumos para a sua empresa. Ele fornece insumos que são materiais que você pode produzir ou transformar, né? Por exemplo, fornece madeira, eu faço mesas, cadeiras e tal. Fornece alguns materiais, fornece serviços e fornece informação. E fornece também recursos humanos. Então, alguma desses elementos entra na sua empresa, passa por uma transformação e essa sua empresa ela vai lançar no mercado produtos ou serviços. Pense que a empresa, então, ela não é um ente sozinho. É um ente que precisa de toda uma sociedade, toda uma estrutura para que ela possa funcionar e trazer benefícios sociais através de seu trabalho. Lembrando também, professora, que às vezes as pessoas imaginam que o macroambiente não influi diretamente, mas algumas situações, um exemplo que eu lembro, e não é muito, é um tanto recente, tanto não, de alguns anos, eu lembro quando a Rússia
quebrou alguns aspectos que ela tinha de importação de carne bovina brasileira, tirou as restrições da carne bovina brasileira. Isso afetou diretamente o produtor de gado, porque o preço do gado aumentou. Então, muitas vezes, uma política econômica, algo que acontece num ambiente totalmente longe do nosso, acaba favorecendo. E muitas vezes, principalmente produtores ou industriais que estão antenados na percepção do que acontece no mundo, pode ver algumas oportunidades surgirem e obter resultados, ou seja, lucros com isso, com essa informação. Ou seja, o empreendedor ele deve ser aquela pessoa que está antenada nas informações. Se você sabe que a sua empresa pode ser afetada positiva ou negativamente, né, por conta dessas interações ambientais, é interessante você se manter o quê? Informado, ler jornal, né? Assistir jornal. Porque isso pode possibilitar você. Às vezes a notícia é negativa, você percebe, essa ação lá da China vai fazer com que afete diretamente o meu negócio. Então eu posso tomar alguma decisão, ou seja, de repente comprar menos mercadoria, ou enfim, tomar uma decisão que diminua o impacto disso na sua rentabilidade. Muito bem. Então vamos lá, gente. Falando de oportunidade, falando de empresa, a gente vê que para abrir uma empresa, a gente tem que olhar o que tem de oportunidade no nosso meio, no nosso ambiente. Então, vamos perguntar de onde vêm as ideias, as grandes ideias, as pequenas ideias que dão certo, ok? De onde vêm essas ideias? Essas ideias, ela vêm de várias situações, vários fatores que a gente pode verificar aqui. Eu tenho, então, experiência e conhecimento. As ideias podem vir de uma experiência que você teve, por exemplo, trabalhando uma empresa em um tipo de negócio, ou de um conhecimento que você adquiriu no curso de finanças, um técnico em finanças. A oportunidade e as ideias vêm de uma capacitação que você fez, talvez, ou meramente de uma observação, você observando o ambiente ao redor, as necessidades de mercado que deve ter aí na sua cidade. Nas cidades, você pode verificar que pode faltar algum tipo de negócio e pode ser um ótimo, excelente negócio, porque ainda não encontra aí. Pesquisar e adaptar ideias, né, que deram certo. Hoje a gente tem a nosso favor a internet, a gente pode pesquisar vários tipos de negócios que deram certo, prestar atenção nas tendências sociais de mercado, né? Que tendências estão agora, que tendências da moda, que tendências de alimento, o que as pessoas querem comer. Então, essas tendências, elas são interessantes também. Pode te fazer ter várias ideias boas para o mercado de trabalho. E também o ambiente da internet. Como eu falei, ele está ao nosso favor. É claro, se você utilizar para pesquisar, verificar ideias de negócios virtuais também. Negócios virtuais, como já falamos em outra aula, são negócios que não precisam de tanto investimento estrutural. Vocês podem pensar, né? Investimento estrutural, erguer paredes, construir um prédio, construir um ambiente para sua loja, sai muito caro, né? Às vezes o ambiente virtual é interessante porque ele te dá essa questão mais barata, né? De manter o negócio. Mas aí vamos mais adiante. Eu tenho uma ideia de negócio, eu vi a oportunidade. Como é que eu faço para abrir o meu negócio e diminuir os riscos de dar errado? Afinal, a gente começando por ser novo assim, na área de trabalho, num negócio novo, eu fiz um planejamento, mas pode não dar certo. E aí a gente vai verificar o que são riscos, primeiro, para a gente falar depois o que pode diminuir. Então, riscos são situações aleatórias, inesperadas, que reduzem as chances de sucesso ou a chance do seu negócio dar certo. E esses obstáculos, você precisa prevê-los para que você possa ultrapassar e ter um negócio mais saudável possível. Professora, que negócio saudável é esse? É você diminuir ou evitar esses riscos. Então, o que você faz para isso? Uma das primeiras coisas é ter cuidado com as coisas que tendem, a moda
as coisas da moda que tendem a não ter durabilidade. Eu disse lá atrás que as tendências da moda podia ser uma fonte de ideia interessante para o mercado, mas tenha cuidado. Às vezes a moda ela passa de forma relâmpago e aí ela não tem durabilidade e está lá você com um produto para vender e ninguém compra. Visar apenas o lucro. Cuidado se você vai empreender, vai abrir um negócio só visando o lucro. Você tem que gostar. Então, visar apenas o lucro sem gostar, sem conhecer o ramo de trabalho, isso é um grande risco de o negócio não dar certo. Tem que gostar do que faz. Ter descontroles no recurso financeiro. Que descontrole é esse, professora? Não, no caso, não desanime com as baixas e nem se iluda quando começar a entrar mais recursos no negócio. As pessoas se animam, entrou o primeiro mês, entrou mais no segundo mês, nossa, eu estou ficando rico, e começa a gastar com coisas que não é investimento para a empresa. Cuidado! A empresa ela pode ficar madura só daqui a um ano e meio, então tenha paciência e perseverança. Empreender é sinônimo de trabalho duro, ok? E de aprendizado. Planeje o seu negócio e seja persistente. Não se iluda com o dinheiro que entra de uma hora para outra, ok? Então, por que alguns empreendimentos fracassam? Ali a gente vê falta de planejamento, inexperiência no ramo, escolha de local inadequado, foco apenas no lucro e não na qualidade, gastar ou investir além da capacidade financeira da sua empresa, falta de recurso financeiro e acomodar-se numa rotina não buscando inovações. Todas essas situações geram uns fracassos, mas o pior deles, ou mais agravante, é a falta do planejamento. O planejamento consegue te fazer olhar todos os outros, né, ou monitorar todos os outros elementos. Aí a gente tem um vídeo, assista, daqui a pouco a gente volta. No ramo dos negócios, nem sempre o sucesso prevalece. No caminho até o êxito, podem aparecer dificuldades que precisam de muito jogo de cintura. Na aula de hoje, você conhecerá a história de Nilson Vasconcelos, proprietário de uma empresa de instalação e manutenção de rastreadores, que nos conta sua experiência negativa nos negócios e como deu a volta por cima. Olha só. Meu nome é Nilson Vasconcelos, sou empresário no ramo de sistema de rastreamento e monitoração. Meu primeiro empreendimento foi na construção civil, no início de 2010, quando as obras começaram das usinas, né? Foi quando eu determinei que eu tinha que empreender nesse ramo, né? No momento a procura era muito grande. A gente teve, tanto a minha empresa como outras, várias empresas tiveram grande problema com mão de obra, né? Que no mercado não tinha, né? Não tinha qualificação, as pessoas que aqui estavam, e as empresas grandes trouxeram as pessoas de fora, né? E quando encontrava a mão de obra aqui, era muito caro. Decidi empreender a partir do momento quando eu estava na construção civil. Eu observei que diversas empresas, né, de transporte que vinham trazer mercadorias aqui para as usinas, eles tinham um sistema de rastreamento, né? E naquele determinado momento, as pessoas não tinham como dar assistência em algum problema aqui em Porto Velho, não tinha como realizar uma instalação, uma manutenção, porque não tinha mão de obra ainda no momento. Tudo era novidade ainda aqui.
E a dica que eu tenho para evitar o fracasso é a pessoa ter que ser determinada, disciplinada, não ter medo de errar. Se errar, tenta novamente, né? Se programar, não ter medo do fracasso. O fracasso em um negócio pode chegar, caso não haja muita preparação do empresário. Mas o importante é não desistir e seguir com atenção as dicas para ser um bom empreendedor. Bons estudos e até mais! Ok, então você vê aí a história do empreendedor que fracassou, mas aí depois ele percebeu que o ambiente estava favorável, ele começou a notar algumas coisas que ele podia fazer, melhorar, e aí ele fez de novo a investida, né, em abrir o negócio e está dando certo, né? Então, ou seja, ele teve persistência, ele teve um olhar criativo mesmo depois de ter fracassado. Então, gente, o fracasso não é o fim. Muitos empreendedores que fracassaram, eles abriram outro negócio com mais experiência que deu muito mais certo. E para não fracassar, a gente dá algumas dicas aqui de uns órgãos que pode ajudar o empreendedor logo no começo. Vamos lá então? A gente tem aí o Sebrae, o Senar e incubadoras. O Sebrae, ele é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, e ele faz um auxílio, na verdade auxilia na elaboração do plano de negócio. Se você tem dificuldade de fazer um plano de negócio, ele pode te ajudar. Ele também atua na capacitação, publicação e promoção de eventos na área de gestão, que é muito interessante participar enquanto empreendedor. E aqui a gente disponibiliza o site do Sebrae. Também temos o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Ele trabalha ou atua, visa oferecer condições de permanência de homens, mulheres e jovens no campo e atua na profissionalização e conhecimentos novos de novos métodos e técnicas para esse trabalho no campo. Então vejo também que tem um site, entre nesses sites e pesquisem o que fazem mais, né? O Senar, o Sebrae, quais são outras atividades, tem até cursos online, tá? Então veja, temos aí a incubadora de empresas. Incubadoras de empresas são entidades sem fins lucrativos, por vezes vinculadas em alguma instituição de ensino, que auxilia os primeiros anos de vida da empresa. Mais ou menos 2 anos cada empresa pode passar ou passam dentro de uma incubadora. A incubadora ela auxilia no suporte físico, na infraestrutura, na escolha, no manuseio de tecnologias e na gestão. A gente tem aqui a Amprotec. A Amprotec é uma associação que ela atua diretamente com incubadoras de vários locais do nosso país. Ok? E aí aqui a gente faz uma pergunta para você, como conseguir um financiamento, né? Eu estou falando de quem ajuda, mas esses órgãos também ajudam você a conseguir financiamento. Afinal, as pessoas às vezes não têm nem o dinheiro para começar um empreendimento. E aí o primeiro passo para conseguir um financiamento não é outro, gente, é plano de negócio. O plano de negócio vai fazer você conhecer o seu negócio e pode conseguir um financiamento de um banco, enfim, de outras fontes. E a gente vai falar justamente disso, fontes de financiamento. Uma fonte de financiamento que as pessoas costumam utilizar é uma economia pessoal, é uma economia de alguém da família ou de amigos, né? Pedir emprestado a um amigo. Aí, de onde vem essas economias? Ela vem de vendas de automóvel, vendas de bens. Ela vem também do fundo de garantia por tempo de serviços, né? A pessoa que é empregada, ela tem esse fundo, o FGTS. Também vem de vendas de imóveis que, porventura, vocês têm ou algum familiar tem, e de empréstimos. E aí, atenção, às vezes o empréstimo de amigos ou familiares podem prejudicar estas relações. Tem gente que não se fala nunca mais, se teve uma experiência ruim com esse tipo de financiamento.
2, ali a gente vê o investidor anjo. Investidor anjo é um empresário, um capitalista de risco que busca alternativas para obter melhor rentabilidade para o seu dinheiro. É uma pessoa que é rica, mas ela está ali disposta a emprestar, a entrar como sócio para que aquele negócio dê certo. Analisa o plano de negócio profundamente para ver se é um bom negócio e gosta de negócios baseados em inovação. Se o seu plano de negócio, o negócio que você pensou tem inovação, provavelmente vai chamar a atenção de um investidor anjo. Não se envolve na gestão do negócio. Na maioria das vezes, esse investidor anjo, ele só dispõe o recurso, o dinheiro, mas ele não se envolve na gestão. Quem vai tocar o negócio é você. Então aqui a gente coloca para vocês vários sites interessantes para vocês verem de investidores anjos. Você pode verificar alguns projetos que deram certo e é interessante você pesquisar. Também tem Capital Fundo Perdido. O Capital Fundo Perdido, ele vem de programas governamentais com foco em projetos inovadores e fornecem dinheiro não reembolsável. Seu projeto passa por um edital e esses programas, eles têm editais e você vai ser selecionado com um projeto e às vezes você consegue essa seleção, consegue o dinheiro e não precisa reembolsar. Precisa fazer alguns relatórios e tudo mais. Aqui a gente indica o FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que tem um foco aí de projeto com diferenciais, novidades para o trabalho. FINEP, então aqui tem o site do FINEP e também tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cujo tem um foco aí a capacitação de pessoas envolvidas em pesquisas. Todos esses programas, eles só funcionam com projetos escritos. E a última fonte de financiamento é o financiamento a juros baixos. E quem consegue te fornecer esse financiamento são bancos que auxiliam empresas fornecendo empréstimos a juros baixos e um período de carência para iniciar o pagamento. Isso é importante para as pessoas que não têm tanta renda assim ou o negócio não vai render tanto no começo. Então tem alguns bancos que podem ajudar. O Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, lá para a região Nordeste, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Todos esses bancos, eles têm linhas de empréstimos que é abaixo juros e que você pode estar concorrendo. Também precisa de plano de negócio. Veja então que você, através de um plano de negócio bem feito, realizado aí com apoio de algumas instituições, né, com o Sebrae, com o Senar, você pode pegar esse plano de negócio, chegar num banco e conseguir um financiamento ou em todos os outros aquelas modalidades de financiamento. Ok, gente? Então agora nós vamos para a nossa atividade de sala, onde o tutor aí vai distribuir entre vocês 4 casos, da mesma forma que trabalhamos anteriormente em grupos, com 3 questões para cada caso, onde vocês responderão. Pessoal, e assim que responderem, passe para o tutor para que nos envie, para que a gente possa compartilhar essa resposta e fazer uma análise um pouco mais profunda sobre cada uma delas. E também retornem todos logo para a gente fazer a correção, que nós vamos explicar um pouco mais sobre o plano de negócios, a elaboração do plano de negócios, que é a atividade que está no AVA. Ok, gente? Vamos lá, bom trabalho e até mais. Olá, estamos de volta e eu já começo respondendo o questionamento de alunos. Estão perguntando como é que é para fazer a atividade do plano de negócio. Gente, lá no plano de negócio, nós colocamos algumas atividades bem estruturadas, né? Lá você vai dizer quem é o seu cliente,
qual que é o produto, mas lembre-se, precisa ser um negócio real ou um negócio fictício? Nós recomendamos que seja um negócio fictício. Se você já tiver um negócio verdadeiro, né, já está trabalhando, você coloca então o negócio que você tem. Agora, criem, é pensar, é refletir, imaginar, né? Olha, se aqui na minha cidade falta tal empreendimento, então eu vou descrever esse empreendimento. Então, é o processo de descrição. Então, você vai dizer quem é seu cliente, qual é o seu produto, vai pensar, refletir como é que você vai fazer o plano de marketing, que é a entrega do produto, a divulgação do produto, e quais os meios, né? Pensar qual que é a necessidade do meu cliente que eu vou satisfazer. E tem toda uma parte que de contar, você vai contar, né, o quanto você vai gastar um prédio, ou quanto você vai gastar em investimentos. O que são o investimento do negócio? Se você vai construir, né? Se você vai alugar, isso é investimento, né? O que são investimentos fixos, né? Se você vai comprar um carro, vai precisar pagar contador, tudo isso você vai incluir na contabilidade. E aí tem outras questões lá que você também vai incluir. O preço, como é que você vai fazer o preço? A precificação. Eu vou vender um serviço? Quanto custa aquele serviço? Um serviço prestado custa quanto? Então você vai mais ou menos mensurar quanto você pagaria para alguém fazer aquele serviço, vai incluir esse valor e você vai pensar no valor de um serviço ou no valor do produto. Como é que eu sei o valor do produto? Quanto é que eu vou gastar para fazer um produto, né? De insumo, de material, vou precisar de embalagem, vou precisar... E quanto você vai agregar de lucro? Quando você tem o valor do produto, você agrega uns 10%, uns 20% de lucro nesse produto para não ficar tão caro assim. E aí você tem o valor do preço. Outra situação. Tudo que vocês fizerem no plano, pense numa situação mensal, tá? O valor de lucro é mensal, o valor de venda é mensal, tudo é mensal, tá? Aí você pode fazer aqueles cálculos lá para saber sua lucratividade no final, para saber qual é a rentabilidade e faz a identificação lá pra gente, ok? Bacana? Vocês também podem encontrar vídeos na internet, uns vídeos que a gente colocou lá no Aba para você, né? Assista e vai explicar também com mais precisão e detalhes. Lembrando, gente, que mesmo você utilizando um produto, um empreendimento fictício, utilize-se de dados mais próximos do real possível, para que a gente possa realmente levar em consideração que o custo ou a rentabilidade e a lucratividade daquele empreendimento realmente possa acontecer, tá certo? Vamos exagerar, não vamos exagerar nos números, nos dados e tentar chegar o mais próximo possível dos resultados. Pessoal, vamos partir para a correção dos nossos textos então, professora, o que você acha? Vamos. Vamos. Estou preparada. Super preparada, né? Como sempre. Então, pessoal, a gente deixou com vocês aí 4 casos, situações de empreendedores que passaram por dificuldades, que passaram por momentos, né, difíceis, mas que conseguiram superar. E, em relação a esse caso, nós deixamos para vocês 3 perguntas, né? Onde vocês tinham que responder em relação, cada grupo em relação a um dos casos. As perguntas eram como essa empresa ou esse empreendimento inovou, quais as parcerias que a empresa fez, né, que ela buscou apoio, ou onde ela buscou esse apoio, de que forma, e qual o resultado ou benefício que a inovação, aí a gente já está num tópico que a gente refletiu bastante hoje, né, gente? Que a inovação trouxe para o negócio, tá? Então vamos ver aqui o primeiro caso, vamos ver do que trata esse primeiro caso, que é de uma pessoa que iniciou um empreendimento com criação de cordeiros, a Priscila Queiroz. O caso dela, ela é espanhola, veio para o Brasil e, por característica da família já trabalhar nesse ramo, ela quis montar uma criação de cordeiros no Brasil. E ela iniciou, mas no início ninguém dava muito crédito a ela, porque ela ainda era muito jovem, com apenas 21 anos, quando ela iniciou o negócio.
mas ela estava muito disposta a dar sequência nesse negócio e buscou, através dessa decisão, dessa perspicácia dela, ela foi a fundo. E conseguiu, né? Foi adiante. Só que ela buscou trabalhar com o cordeiro com uma metodologia diferente de criação e criar algo inovador e manter também algumas características aqui da criação de cordeiro no Brasil, que seria na pastagem, né? E não fechado, não em ambiente fechado. E no começo ela teve alguns problemas e teve que buscar algum auxílio financeiro fora. E a gente viu as fontes de financiamento, o investidor anjo, algumas formas de financiamento. E ela buscou aí 6 milhões, que é um valor significativo até, né, para conseguir estruturar o seu negócio. A partir daí ela também fez alguns cursos, buscou aperfeiçoamento para poder realmente trazer um produto de qualidade para aqueles que adquirem a carne do cordeiro. E agregando também outros produtos à marca, né, importando, por exemplo, azeite de oliva, para que conseguisse fechar um mix de produtos um pouco maior e que ela conseguisse lucratividade através de outros produtos também. Então, gente, quanto a esse caso, o caso 1 aqui, nós tivemos uma resposta aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui de qual polo no momento. Um minutinho aqui, deixa eu me certificar aqui o polo que mandou essa resposta. Depois eu vejo aqui e comento com vocês, mas vamos citar aqui até inclusive os alunos, aí vocês já vão se atentar para qual polo se refere. A primeira resposta a esse caso, como a empresa inovou? Ela procurou se qualificar profissionalmente, estudando e buscando em experiências em pessoas que já tiveram sucesso no ramo e investiu em novas tecnologias. Ok? E quanto à questão 2, ela fez parceria com investidores que investiram 6 milhões de reais para a criação da empresa. E a questão 3, que é qual o resultado do benefício da inovação, ele nos disse que é a garantia da conquista de muitos clientes e de que seu negócio cresça e tenha destaque em relação aos concorrentes. Então, em relação a esse caso, nós prospectamos uma resposta aqui que a professora Leide vai nos expor, que realmente tem bastante a ver com o que nos foi apresentado. Ok, professora? Ok. Muito bem, pessoal. Vamos então ver o que nós colocamos aqui, que não é diferente do que os nossos alunos acabaram de falar ali. Como inovou, estudou mais sobre o assunto, especialistas, usou tecnologia para garantir produto e qualidade, e manter um aspecto artesanal. Afinal, qual é a inovação dela? É uma inovação meio retrô, né? Manter um aspecto também artesanal. Buscou sim parcerias, né, especialistas nas áreas, escola de gastronomia, investimento. Então, todos esses foram parceiros para que ela pudesse conseguir mais desenvolvimento. E aí o resultado dessa inovação, com certeza, foi o acréscimo aí do número de clientes, 180 clientes, aumentou ali funcionários, também aumentou o seu local de atuação no mercado. Foram nesses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília, e aí ela diversificou os produtos. Diversificar os produtos quer dizer que ela criou outros produtos além do carneiro, lógico, mas outros produtos, no caso artesanal. Vamos para o caso 2, professor? Vamos fazer uma brincadeira diferente aqui, vamos pular para o caso 4? Vamos fazer vou intercalar aqui para a gente deixar o trem mais dinâmico. Vamos lá, o caso 4 nos conta, o título dele é Inovar para chegar à formalidade. É o caso da Helenilda, que trabalha com corte e costura, né, uma costureira, né, a gente vê que empreendedorismo não é somente em grandes empresas, mas empresas de pequeno porte também podem estar empreendendo. E ela fazia costuras, como muitas pessoas fazem em cidades aí, para
manutenção de roupas, consertos e também confecção de roupas. E aí que nascia a Ellen Confecções. A Helenilda, né, procurou, como a gente tem sugerido, para quem vai empreender, procurar apoio de órgãos especializados. Ela procurou o Sebrae, obteve uma consultoria e na primeira questão que se levantou foi a dificuldade que ela tinha em gerenciar pessoas. E além disso, o Sebrae identificou também que os que ela praticava estavam muito abaixo do mercado em relação à qualidade, principalmente, do serviço que ela prestava. Então, ela buscou se aperfeiçoar nessas duas áreas para que ela realmente cobrasse um preço de mercado, um preço, né, que o mercado tivesse condições de aceitar em relação à qualidade do serviço que ela fazia. E ela buscou também ações inovadoras. Um exemplo disso foi a realização de cursos de corte e costura, que ela ensinou outras pessoas, as costureiras locais, a produzir novos modelos. Tudo isso fez com que ela se tornasse uma empreendedora formal, né? Formalizou a sua empresa através se tornou uma empreendedora individual, né? É um dos casos que a gente mostrou nas aulas anteriores, né? Os tipos de empresas que podem ser criadas, inicialmente empreendedora individual, e assim ela assumiu os compromissos empresariais de fato. Através disso ela conseguiu, de toda essa capacitação, essa desenvoltura que ela criou em relação ao negócio, ela conseguiu aumentar o faturamento, aumentou a oferta de mão de obra, enfim, trouxe alguns benefícios sociais para a própria região em função a essa ampliação do mercado dela. E também ela criou um showroom de tecidos dentro da sua confecção. Então, em relação a esse caso, nós temos aqui a resposta do pessoal de Alta Floresta do Oeste, né? A Ana Lúcia, a Valdeane e o Joel. Nesse caso, então, a questão 1, como a empresa inovou? Eles nos colocaram o seguinte: através do curso de corte e costura, as costureiras aprenderam um novo método de precificação, né? Também uma inovação, esse método de precificação com embasamento técnico e ainda a motivação para o investimento em novos produtos e no conhecimento empresarial. Quanto à questão 2, quais parcerias a empresa fez para buscar o apoio? Através do projeto Ali do Sebrae, né? Então veja, gente, parceria a gente tem que buscar, às vezes ela está muito próxima de nós. O Sebrae e os outros órgãos têm escritórios em diversos locais, diversos municípios, por exemplo, em Rondônia ou em outros estados também, que você pode buscar esse tipo de assessoria e é gratuita. A questão 3, os resultados ou benefícios referente à inovação para o negócio. Foi através do aumento do faturamento, a capacitação e oferta da mão de obra para a cadeia têxtil e o fortalecimento da marca. E também nós temos a resposta para a questão 1 de como a empresa inovou, nesse caso lá de Guajará-Mirim, que nos responderam, devolvia modelos próprios e realizou um curso sobre corte e costura ministrado pela própria empreendedora. O que nós temos, professora Leide, a respeito do caso 4? Nós temos muito orgulho desses meninos que estão respondendo muito bem, muito certo. Mas vamos lá, só para alinhar o que vocês já colocaram, como essa empreendedora inovou? Ela inovou com a realização de um curso de corte e costura, como os nossos alunos já disseram, ministrado pela própria empreendedora, destinado às costureiras locais. Olha lá, gente, ela ajudou pessoas também a obterem o conhecimento que também fez ela ser empreendedora. Quem sabe essas pessoas também não serão empreendedoras no ramo de costura. Usou aí um método próprio ou orientado pelo Sebrae de precificação, investiu, né, em novos produtos e no conhecimento empresarial. Muito bom, foi bem como vocês falaram. O apoio que ela utilizou foi o Sebrae, através dos agentes locais de inovação, que é um programa dentro do Sebrae, e como resultado dessa inovação, aumentou o seu faturamento
esse é o melhor resultado, tá, para o empreendedor. Teve capacitação e oferta de mão de obra, ela mesma qualificou a mão de obra, e para a cadeia têxtil, fortalecimento de sua marca, ok? Então é uma empreendedora que vislumbrou longe, né? Ela foi longe nessa visão, na verdade ela estava se ajudando e ajudando também as costureiras locais, que seriam talvez mão de obra da empresa dela. Veja só que bacana, como uma empresa ajuda a melhorar o ambiente que está à volta dela, ou em volta dela, no caso a sociedade. Professora, vamos para o caso 2? Vamos para lá. o caso 2. Vamos explicar então, para que vocês entendam, que às vezes nem todos receberam os 4 casos. É um outro caso referente a empreendedorismo, que é a criação de um aplicativo, Bucky, que conecta cliente a profissionais de beleza. Esse caso, são 2 pessoas que participaram de um programa Startup Weekend em Belo Horizonte, e a partir daí tiveram a ideia de criar esse aplicativo, que em si ele faz com que o usuário desse aplicativo localize salões de beleza ou outros spas, outras atividades inerentes nessa área de atuação. Eles criaram o aplicativo e distribuíram para diversos clientes para fazer, a princípio, uma análise, para receber um feedback, que a professora Leide explicou o que é o feedback, um retorno, né? Eles começaram a distribuir o aplicativo e em certo momento eles pararam, falaram, não, agora vamos ouvir os nossos clientes, para quem a gente distribuiu, para verificar o que aconteceu. E obtiveram um retorno de em torno de 60 usuários do aplicativo. A partir desse feedback, desse retorno, eles conseguiram fazer algumas mudanças que possibilitaram deixar o produto mais atrativo, né? Eles conseguiram atingir 3.000 downloads em menos de uma semana, que foi bem acima do que eles tinham esperado. Hoje, o Bucky prioriza as capitais, como Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Brasília e Salvador, e estão buscando uma expansão, né? No caso, esse caso aqui é de 2014, buscava uma expansão para 2015. E eles precisaram buscar um aporte de R$110 mil, foi necessário para a criação do aplicativo, com o investidor anjo, que também citamos hoje durante as nossas aulas, não é, professora? Sim. Então aí vocês já vê também a utilização desse tipo de investidor. E, enfim, o aplicativo tem dado resultado. Professora Leide, quais que são as respostas que nós criamos para esse caso do Bucky? Então, Bucky foi um caso que a gente pode verificar que foi bastante inovador, porque eles criaram o produto. Então, como é que eles inovaram? Eles criaram um aplicativo que conectava clientes e cabeleireiros, né? Clientes de salão de beleza, cliente e outros salões de spa e profissionais que trabalham de uma forma mais autônomo, no caso, profissionais autônomos. E aí eles também fizeram uma pesquisa sobre comportamentos do cliente. Viu como pesquisar é interessante? Através da pesquisa você cria o quê? O seu plano de negócio. O apoio e parcerias que eles tiveram foi o investidor anjo. Aí vocês viram o investidor anjo, eles apresentaram o aplicativo de celular numa feira de tecnologia, e nessa feira de tecnologia tinham capitalistas, pessoas que têm dinheiro, investidores, que olharam e eles vão verificar qual é o melhor empreendimento ou qual é o melhor aplicativo tecnológico e inovador para auxiliar, ou para entrar como sócio, na verdade, e financiar o início desse negócio. Então, o investidor anjo é isso, ele ajuda esses negócios que estão bem no início. Ajuda entrando como sócio, também eles lucram, né? Então, o resultado da inovação foram que 3.000 profissionais inscritos no aplicativo. Já que tinham tanto profissionais, as pessoas acabavam baixando esse aplicativo e utilizando. 200 tipos de serviço eram oferecidos nesse aplicativo, e aí teve uma expansão para outras capitais com previsão para expandir ainda mais.
Veja, como eu digo e disse antes em outros casos, a inovação, ela causa isso, ela causa uma ampliação do rendimento do negócio. A partir dessa ampliação é que as pessoas vão lucrar mais, vão expandir mais, vão investir mais. Bom, professora, vamos lá para o caso 3, então. A empresa de joias inova para sair da crise. Esse caso nos conta de um empresário, né, que abriu a empresa Ceará Designer, e ele trabalhava com pedras, principalmente com joias, com pedras e alguns outros itens no estado de Minas Gerais. E a partir daí, ele ingressou num curso no Sebrae, em parceria com o governo do estado, que apresentou um curso de design de joias. E ele resolveu arriscar e entrar nesse mercado, vendeu o seu único bem, que era a sua casa, para construir a sua oficina e trabalhar na área de design de joias. Mas logo depois ele não conseguiu dar andamento porque não tinha capital de giro e acabou, como muitos empreendedores, acabou quebrando. Mas não desistiu. Ele mudou o formato dos seus produtos e acabou se utilizando de alguns materiais que tinha próximo da área dele, produzindo um produto um pouco diferente, com baixo custo, mas que tinha um valor agregado bastante alto e conseguiu crescer novamente. Ele ingressou numa incubadora, frisando novamente, é algo que nós explicamos hoje, como funciona. Ingressou nessa incubadora e a partir daí ele começou a voltar a crescer e obter lucratividade com a exploração de biojoias e usando, enfim, a sua criatividade, porque ele reinventou o seu negócio. Através da sua criatividade ele conseguiu principalmente fazer com que a empresa voltasse aos eixos. Em relação a esse caso, nós temos aqui a resposta da Suelen, Simone, Mayra e Suejima, que elas, na questão 1, que trata de como a empresa inovou, elas nos colocaram o seguinte, professora. Sim. A empresa ingressou na incubadora de empresas INTES, do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, e através disso desenvolveu joias com materiais orgânicos, ou seja, inovou através de uma produção de joias com materiais orgânicos, com produto diferenciado. Questão 2, quais as parcerias que ela fez? Ela fez com o Sebrae, Governo do Estado do Ceará e com o INTES. As duas primeiras parcerias não deram certo, né? Porque ela quebrou, mas depois é aquela questão da persistência, da vontade, da força de vontade. Depois voltou e conseguiu crescer novamente. Quanto à questão 3, qual o resultado, o benefício da inovação? Ela gerou um valor agregado nas peças, né? Pois são peças exclusivas, produzidas com material orgânico. Principalmente a questão do valor agregado de ser ressaltar, que é o principal objetivo de toda e qualquer empresa. Vamos ver a nossa resposta rapidão, professora? Vamos lá. Então, como inovou? Desenvolveu coleções fáceis, de fácil produção com material orgânicos disponíveis na região, com baixo custo de matéria-prima e que agregava 50% do valor final da joia, no caso. Então, gente, as parcerias que foram feitas foram Sebrae, Governo do Estado e Incubadora, viu, meninos? A incubadora, ela proporcionou com que eles fizessem inovação. A inovação é a partir daqui, do desenvolvimento da ação. Mas a incubadora, ela entra como parceira do empreendedor. E aí a gente tem como resultado dessa inovação o aumento da lucratividade, a sustentabilidade da empresa e contribuiu aí para minimizar o impacto ambiental. Então ele também tem um valor ambiental agregado na sua atividade. Mas sempre quando a gente fala resultado de inovação vai recair na lucratividade e a empresa ela precisa ser lucrativa para manter-se. Ok, professor. Ok, gostaria de agradecer aqui e ressaltar que mais algumas pessoas enviaram as respostas, mas o tempo infelizmente nos é curto, mas agradecer ao pessoal de São Miguel, Espigão do Oeste, Porto Velho, Guajará-Mirim e Alta Floresta do Oeste que nos enviaram as suas colaborações. Pessoal, obrigado pelo dia de hoje, espero que tenha sido proveitoso e na próxima semana nos veremos novamente para a prova, mais uma revisão, aula. Para a revisão.
rever os conceitos que vimos até aqui e para aquilo que é uma obrigação nossa, fazer uma avaliação dos conhecimentos que nós transmitimos, que serve como feedback. Muito bem, olha o feedback, gente. Então, eu espero que vocês estudem, releiam tudo que a gente passou, as aulas, revejam as aulas e preparem-se aí para uma avaliação, né? Uma avaliação que vocês vão ter e a gente vai reprisar alguns assuntos. Espero que vocês consigam aí ter um bom desempenho nessa disciplina. Gente, até a próxima aula. Até a próxima aula, gente.